Analisamos as mudanças na sociedade portuguesa e os desafios colocados à nova evangelização. A temática que nos ocupa nesta rubrica O Passado e o Presente. Quem cada semana conta com a presença de Manuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado por estar connosco. E são as mudanças que aconteceram na segunda metade do século XX, estas que estamos a analisar. Exatamente. Boa tarde, antes de mais, a todos os nossos telespectadores. Mas esta segunda etapa, diríamos, desta série de programas que dedicamos às mudanças recentes na sociedade portuguesa e ao respectivo impacto naquilo a que nós chamamos e urgimos como nova evangelização, hoje leva-nos a algo de que hoje também se fala, e se fala muito insistentemente, mas que é bom termos uma certa panorâmica de longo prazo, até porque também tem reflexos grandes na vida da Igreja em Portugal e do seu estar na sociedade portuguesa. Estou-me a referir àquilo a que nós chamamos o Estado Social. Não é? A expressão Estado Social já de si tem uma conotação específica e, de certa maneira, não digo que se oponha, mas sobrepõe-se ou sucede a um Estado que era basicamente político. Quando nós falamos em Estado, concretamente aqui na Europa, nós estamos a falar a um poder central que a pouco e pouco foi tomando conta das diversas áreas da vida pública e da administração. Muito a pouco e pouco. Desde o tempo dos antigos reis, que tinham o poder que tinham, depois, enfim, a concentração na coroa de mais algumas determinações, até desde o século XV, depois todos nós conhecemos a história de Portugal, do século XVIII, concretamente o governo do Marquês de Pombal, no terceiro quartel desse mesmo século XVIII. Pouco e pouco as coisas foram se concentrando, depois também no século XIX e ainda no século XX, na primeira metade do século XX, mas é sobretudo, digamos assim, na acessão política. Na acessão política, do poder, do exercício do poder, com alguns setores da vida pública, tinha a ver com a defesa, tinha a ver com o exército, tinha a ver, quando podia, com alguma presença na economia, mas não muito forte. Isso era muito privado e muito particular até ao século XX em Portugal, tirando alguns períodos, há bocadinho falei do Marquês de Pombal, mas é um Estado sobretudo político. Agora, a partir da segunda metade do século XIX, ou do século XX, perdão, ou mesmo um pouco mais atrás, quando nós estamos ali no rescaldo daquela grande recessão dos anos 20, alguns Estados começam a intervir mais diretamente no setor social, naquilo que nós chamamos hoje a segurança social. Muito a pouco e pouco também, alguns mais depressa do que outros. Em Portugal, isso manifestou-se sobretudo na segunda metade do século XX. E não temos de esperar, de modo nenhum, pela Revolução de 1974, porque isso começa antes. Isso começa, pelo menos, nos anos 60, e em Portugal, com uma conotação especial ao governo do professor Marcelo Caetano, entre 68 e 74. E o que é que isso significou? Em algumas áreas tem mais diretamente a ver com a vida da Igreja. Olha, significou o alastramento do ensino público, também na parte secundária, e isso, não digo que se contrapunha, mas mais uma vez sobrepunha-se àquilo que, entretanto, tinha acontecido com instituições da Igreja, com a criação dos colégios, porque, como até aí os liceus nacionais estavam muito concentrados em capitais de distrito, então a Igreja, as paróquias, as dioceses, as ordens religiosas, criaram muitos colégios particulares pelo país além. Isso vai ser agora, não digo contrariado, mas de alguma maneira sobreposto pela criação de escolas do ensino secundário, digamos assim, ou técnico, mas de iniciativa estatal. A mesma coisa em relação à parte assistencial, como se dizia. Nós temos que considerar que fora das capitais de distrito, e nem todas, as redes hospitalares são sobretudo as das misericórdias, não é? As misericórdias são irmandades canónicas, não é? E que tinham esses hospitais, esses estabelecimentos de saúde, e que eram a grande rede hospitalar portuguesa até essa altura. A pouco e a partir dos anos 60, é que o Estado vai estar mais presente nessas áreas e também no que diz respeito às pensões e a todos esses esquemas de poupança e depois de resguardo na velhice e na reforma, mas isso é tudo muito recente. Todos estes itens
que formam e que depois foram sempre engrossando o chamado Estado Social, datam, sobretudo, dessa década de 60. Eu peço ao Paulo para ler mais um excerto do professor Rui Ramos nesse sentido. Que nos fornece os números que indicam precisamente esse crescimento. Escreve: o Governo investiu no 5º e 6º ano de escolaridade. Com 82 mil estudantes em 1960, vieram a incluir 153 mil em 1970 e 267 mil em 1974. Mas, acima de tudo, lançou o que Marcelo Caetano chamava o Estado Social. A despesa anual da Segurança Social em percentagem do PIB cresceu de 1,7% em 1960 para 3,8% em 1970 e 6,8% em 1974. Em 1960 havia 56.296 pensionistas em Portugal. Em 1974, 701.561, recebendo pensões cujo valor duplicara. Foi a mais rápida expansão de sempre do Estado Social em Portugal. Esses números falam por si, não é? Em 15 anos. Não é? Exatamente. E o que também representou, e representa até hoje, um desafio à presença da Igreja, concretamente à evangelização em setores importantíssimos da existência, como seja a educação, ou a saúde, ou a segurança social em geral, que eram, muito especialmente, da sua autoria, essas intervenções, desde o tempo mais antigo, que se fundaram, desde a Idade Média, as albergarias, os hospitais e hospícios, depois concentrados à volta das misericórdias, desde o final do século XV, que alastraram pelo continente, pelas ilhas e ainda além. Também no que se respeita ao ensino, enfim, escolas, como eu já disse, se desenvolveram muito no século XX, colégios diocesanos e de outras entidades eclesiais, que garantiam, enfim, tudo isso que a pouco e pouco o Estado, a partir dos anos 60, foi ocupando diretamente. O que, em si, obviamente, não é um mal, porque o Estado, como depositário das contribuições dos cidadãos para aquilo que é comum, digamos, para o bem comum, também tem que ser ele depois a administrar esses bens que os cidadãos lhe confiam ao Estado enquanto administração, para responder, na medida do possível, às necessidades básicas e não só básicas da população. Então, qual é o lugar, qual é o papel das instituições da Igreja face a este mundo vastíssimo das realidades sociais, educativas e outras? Bem, antes de mais, é o papel dos cristãos como tais. Portanto, os cristãos vão entendendo que também são cidadãos como os outros cidadãos, e, portanto, devem estar presentes em todas aquelas estruturas, sejam estatais ou não, que respondem às necessidades dos seus concidadãos. Portanto, não se trata de olhar o Estado como concorrente da Igreja e das instituições da Igreja, porque o Estado é o nosso Estado. Portanto, e é de todos os cidadãos e dos católicos também, e não são assim tão poucos. Portanto, aí devem intervir e devem agir. Mas isto quer dizer que, então, não há lugar para instituições específicas, católicas, uma oferta católica específica, nesses campos do ensino, da saúde? Com certeza que há. Até porque uma sociedade democrática, não é aquela em que o Estado faz tudo. Há coisas que o Estado faz por si, e há coisas que o Estado estimula, que o Estado apoia, e que são da iniciativa dos cidadãos, mas que o Estado reconhece que tem um benefício geral. Até para crentes e não crentes, mas mesmo que seja só para crentes, esses crentes são cidadãos, também têm direito a ser atendidos. Em todo caso, isso vai gerando sempre alguma tensão. Digamos que é a conjugação de dois princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, que é o princípio da solidariedade, ou seja, que todos temos que ver com todos, e todos temos que colaborar com todos, e os recursos de todos e de cada um devem se conjugar no bem comum. O princípio da solidariedade, com certeza. Mas que não deve anular o outro princípio igualmente importante de uma sociedade democrática, que é o da subsidiariedade. Ou seja, quem está no topo, nos organismos de topo, no poder central, digamos, de qualquer sociedade, uma sociedade política organizada, como é o Estado português, não deve fazer tudo por si, deve garantir, na medida do possível, a todos aquilo que lhes é indispensável, mas também deve apoiar aquelas iniciativas que os cidadãos ou as instituições da sociedade, entre as quais as da Igreja, também desenvolvem. E, portanto, não deve sobrepor-se a isso, porque deve estimular, deve ir em subsídio
no sentido de estímulo, apoio, é isso que quer dizer subsidiariedade, daquilo que os corpos intermédios, as famílias, os grupos, as associações livremente constituídas podem fazer e devem fazer, a partir de si, também com a sua perspectiva particular, mas que tem um benefício geral e assim é reconhecido. Portanto, nós até podemos dizer que há instituições que são públicas, aquelas que o Estado, a administração, dirige por si diretamente, e há instituições que são reconhecidamente de interesse público, ou seja, ainda que não da iniciativa estatal, reconhecidamente servem à sociedade em geral. E, portanto, em relação a essas, o Estado de nós todos, também dos que fazem parte dessas instituições, deve ser equitativo e estimulante, até mesmo na repartição daquilo que são, enfim, as contribuições do conjunto dos cidadãos, de acordo com as suas preferências depois. Portanto, há aqui uma conjugação que ainda hoje é um grande desafio. Tem a ver com uma grande novidade do século XX, que foi essa do alargamento do Estado Social em Portugal desde os anos 60, mas que não deve atropelar nenhum destes princípios que só no conjunto servem. O da solidariedade, não ficar ninguém de fora, o da subsidiariedade, apoiar todos aqueles que podem contribuir. E que desafiam também este projeto de nova evangelização? Com certeza, porque a nova evangelização passa exatamente por aí, por estarem os cristãos na sociedade, como ela deve ser constituída e democraticamente potenciada, mas também no respeito mútuo sobre aquilo que cada um pode fazer por si, e até melhor porque faz com o entusiasmo próprio daquilo que se sente mais seu. Veremos, 2 a 8 dias, outros indicadores, outros fatores que contribuíram para a mudança da sociedade portuguesa e que são também eles desafios à nova evangelização.